Estamos aqui no Baú do Trader e logo de cara já vou agradecer aos primeiros membros aqui do canal. Vou reservar uma surpresa para eles em breve e agradeço muito aí os vídeos exclusivos para os membros. Eu vou começar a publicar no dia 1º de maio, né? Estou preparando aqui o material, tenho que gravar para as várias faixas aí. E depois eu vou fazer uma degustação, passado um tempo, vou liberar alguns desses vídeos para os membros, eu libero para o público para ter uma degustação. Algumas pessoas mandaram mensagem perguntando, mas qual a diferença desses 3 níveis? O que eu imaginei, agora inicialmente, só fazendo aqui um breve preâmbulo, o canal do Ursiano, que eu chamei, que é o nível 1, é para aquelas notícias do dia a dia, que sempre sai alguma matéria de alguma empresa de capital aberto, seja porque está procurando uma fusão, seja porque saiu um dado de balanço, né, ou de alguma situação financeira, e muitas vezes essas notícias são muito rasas, são notícias muito enviesadas. Então a minha ideia, no que eu chamei do canal do Ursiano, é fazer sempre um breve comentário a respeito daquela notícia em especial que saiu daquela empresa. Então vou dar um exemplo. Dias atrás, saiu a notícia com grande alarde da união entre Petz e Cobasi. Se eu tivesse preparado esse vídeo nesta semana, eu daria para vocês a minha opinião, porque que eu acho que isso é um abraço de afogados. Eu daria os argumentos e tal, de coisas que eu já vivi, de empresas que não estão indo bem, de segmentos. E aí vocês, quer ver um caso semelhante que já ocorreu? Natura com Avon, certo? Natura com Avon. Então, no canal do Ursiano é para fazer esses comentários de notícias que são continuamente postadas a respeito de empresas, especificamente de uma empresa, né? No nível ali do que eu chamei para os investidores, é todo um material que eu possuo, que eu quero compartilhar com vocês, de livros, de literaturas, de como que eu fui aprendendo, fazer uma análise, fazendo um mix entre fazer uma análise fundamentalista séria em relação a um segmento, a uma determinada empresa, comparativos de empresas do mesmo segmento, mas o timing para o investimento, usando realmente ferramentas de gráficos, indicadores e tal, para pegar o timing. Então não é a análise técnica que me dá simplesmente ali a oportunidade de dizer, não, vou investir nisso. Agora, eu reconheço que tem muita gente que se especializa só em ficar operando o preço. O que eu acho bizarro é o cidadão aparecer mostrando o gráfico, falando umas coisas, e depois falando da empresa, o que aconteceu. Não. Se você vai operar só preço, certo? Preço do petróleo, preço da Vale, preço da Petrobras, eu esqueço o que ela faz, o que ela não fez, então você fica ali operando o gráfico, né? Agora, no curto prazo, que existe uma memória que aqueles que estão operando, e mesmo os robôs têm com relação a certos padrões, isso acontece. Então é muito interessante, muitas vezes você já tomou a decisão, vai investir naquela empresa, mas o momento não é adequado. Então, nesse segundo nível, eu vou passar essas nuances aí. No terceiro patamar, aí é uma conversa mais próxima com relação, olha, nem tudo que você capturar nos livros, pela mídia, na academia, vai te ajudar quando você encontrar certos elementos no mercado que vão tentar te enganar. Então, no terceiro patamar, é uma conversa mais conceitual, papo reto, como gosto de dizer, de experiências que eu já vivi no passado, e como são há muitos anos, eu vou poder citar fatos, empresas, personagens, né? Dizer, olha, isso aqui é um mau sinal. Quando o cidadão começa a dizer isso, quando ele faz isso, quando age daquela maneira, você tem que saber muito bem com quem você está investindo, porque você vai ser um minoritário ali. Se você realmente não confiar na índole, na gestão, então fuja desse pessoal midiático que aparece sempre tal, qualquer coisa dessa. Vocês sabem, né?
as figuras. Eu vou citar uma série de figuras do passado que eu acompanhei, que eram exatamente assim, super midiático, a mídia babando em cima, e eu dizia, não. Mas nos bastidores, as pessoas que sabem como são de fato essas pessoas, não investem com essas pessoas. Não investem. Né? É um ensinamento desde o J.P. Morgan. J.P. Morgan, eu vou contar essa história, ele numa audiência no Congresso americano, ele falou assim, olha, eu não empresto dinheiro simplesmente pela taxa de retorno. Primeiro eu quero saber quem é essa pessoa. Se ele realmente é uma pessoa que tem na índole dele a vontade de me pagar. Não é a taxa, porque, enfim, tem uma história interessante com relação a isso. Bom, então, agradeço mais uma vez quem já está aqui se tornando membro do canal, né? Então, fazendo aqui minha propaganda aqui, seja membro aqui do Baú do Trader, né? Minha ideia é para você não virar sardinha aí, né? Essas notícias enlatadas do dia a dia, né? Bom, eu separei primeiro aqui, isso aqui é uma sequência de intradays, desde o dia 22, aí entrando 23 de abril e agora o próprio dia 24, né? O dia aqui 23, aqui já é 24, né? Então nesse ponto aqui é o final do dia 23 de abril. Veja que o índice ele foi caminhando para baixo. O pregão anterior foi um pregão com uma volatilidade muito maior, né? Um mergulho muito intenso, uma recuperação ao longo do dia 23. Mas aí, a partir de um certo momento, ele vai definhando aqui. Então, o pregão de hoje, que começa aqui, ele é uma continuidade do movimento, evidentemente, de ontem, né? Vocês vejam rapidamente, ele vem quase testando esses níveis mínimos aqui do pregão do dia anterior, né? Aí ele tenta também, mas vejam que a tentativa de recuperação ela é mais suave, porque nessa recuperação aqui, como a queda foi muito abrupta, a recuperação também ocorreu, formou esse V aqui, né? A intensidade também é importante. À medida em que, desde o início do dia, ele foi levemente perdendo tração, então a própria recuperação também foi na mesma toada, né? Aí ele entra no movimento lateral nas últimas horas, muito interessante, e finalmente entrega aqui a carcaça nos últimos minutos, só que são 10 minutos de intraday. Pois bem, é óbvio que no dia de hoje houve uma interferência de robôs muito ativos, eles ficavam ali muito próximo ali, ele ficava ali 0,20 negativo, de repente ficava ali 0,05, 0,10 positivo, depois caía de novo. Uma interferência muito grande no nível ali dos 125 mil pontos. Muitos algoritmos devem ter sido ajustados para os 125 mil pontos. E hoje é um dia que finalmente vai se entregar os tais itens da reforma tributária. Então, aguardem amanhã. Se começarem a ler hoje à noite vários dos artigos, sem dúvida que o mercado vai pesar amanhã, porque vai aparecer uma série de coisas, um projeto que fica, né? Quer dizer, é uma coisa, o Brasil é bizarro, né? Você vota uma coisa sem ter os números. Então se votou, não, realmente, reforma tributária, mas cadê os números? Cadê as alíquotas? Como é que vai funcionar o repasse de volta para os estados, municípios e tal? Não tem. Isso vai ser depois. Bom, o depois é praticamente um ano depois, né? Estamos aí, final de abril, aquilo foi votado ali pouco depois, talvez ali maio, junho, né, do ano passado. Então, aí nós vamos ficar realmente sabendo como é que vai ser. E as notícias não vão ser boas. Para os estados e municípios, com certeza não. E para vários setores, alíquotas, porque o problema de você represar essa informação durante tanto tempo é que, como é uma coisa muito complexa, envolve muitos setores, e um grande erro desse pessoal
diferente. Vocês lembram? O Guedes queria fazer a reforma tributária em pelo menos 3 fases, né? E isso levaria, se não me engano, 10 anos para ser concluído, uma coisa assim, de 10 a 20 anos para ser concluído. E aí foi muito criticado, né? Na época tinha o Bolinha, né? Não, vai fatiar, não sei o que e tal. O bom é inimigo do ótimo. Então agora o cara me apresenta, vão ser mais de 500 itens, num documento de 300 páginas, e realmente você não vai, isso vai gerar uma judicialização gigantesca, você não vai conseguir fazer um cavalo de pau no sistema tributário brasileiro como esse pessoal quer. Esqueça. Era melhor você realmente ser aderente à realidade, que é aquilo que eu digo sempre para vocês. O progressista, ele acha que basta ele querer, basta pensar, dar as mãos, e aí você, não é assim, né? Isso vai ficar muito claro. Você não consegue dar um cavalo de pau num todo um sistema de décadas e décadas do Brasil, e aí chega lá um bando de tecnocratas e fala assim, não, a gente ficou pensando esses meses, é isso aqui, não vai funcionar. Então a tendência aqui para o mercado é piorar, sinceramente, é piorar, porque vai ser uma surpresa muito desagradável num momento como esse, né? Esse aqui eu mudei o gráfico para o padrão diário. Então vejam que a perda de força aqui, né, quer dizer, tivemos aquela queda que vazou o canal lateral, que eu durante meses aqui eu fui mostrando para vocês, desde começo de fevereiro. Houve o rompimento. Há uma tentativa de recuperação? Sim, há uma tentativa de recuperação. Mas ele já está sendo neutralizado pela falta de dinheiro e falta de confiança do que vai acontecer. Nós temos aí, agora, eu havia dito na semana que vem a reunião do Copom, não é verdade, é na outra semana, que o dia 1º de maio cai numa quarta-feira, e a reunião do Copom, então, exatamente na terça e quarta-feira da outra semana, né? Mas já está o alvoroço todo, O Campos Neto já está muito mais incisivo, e não é à toa que várias materinhas fofas foram para cima de um dos diretores, que eu não preciso citar o nome, vocês sabem quem é, para ver se ele segura as pontas. Na verdade, ele está sendo testado, né? Dependendo de como foram as respostas dele, e aí vai ter gente falando, não, ele foi bem, hein? Nossa, o garoto foi bem nessas respostas. Aliás, eu vi uma matéria no Jornal Estado de São Paulo hoje, daquelas risíveis, né? Porque aparece um cidadão e fala assim, não, a Faria Lima finalmente largou a carcaça, acordou e tal, né? Depois de tanto tempo o ministro da Fazenda, naquele embromation e tal. Falei, não, você conversa com as pessoas erradas na Faria Lima. Porque eu conheço pelo menos uns 15 ali, a gente convive nos mesmos restaurantes, no mesmo espaço, mesmos eventos. Só que aquele pessoal fofo do segmento de distribuição que gosta de dar entrevista, gosta de falar o que vai acontecer. As pessoas que eu convivo, eu do lado do buy side, não dão entrevistas, estão na deles, estão quietos, e se derem, eles vão falar coisas que o jornalista não quer ouvir. Então ele já sai da redação com a pauta montada, ele só precisa de alguém para validar, mas a pauta já está pronta. Por isso que agora o cara vem dizer, não, agora a Faria Lima acordou para não sei o que. Não, cara, quem acordou foi aquele grupo que você sempre conversa, daquelas corretoras, daqueles gestores fofinhos que você sempre conversa com aquele pessoal. Se eles agora simplesmente acordaram, o problema é deles. As pessoas que eu convivo nunca se iludiram. E não saíam aí fazendo bravatinha, falando, dando entrevista, falando, não, falam com as pessoas que de fato a gente tem responsabilidade pelo trabalho que nós fazemos com elas, né? Não é para sair bonitinho na foto que eu falo para vocês assim, né? Aquelas fotinhas assim, né? Não é. Então, não vem com essa. Quando você vê assim, o pessoal da Faria Lima, não sei o que, não. O Faria Lima é comprida, é longa, tem muita gente ali, não é assim. O pessoal da Faria Lima e tal, tá bom? Então é mais esse ponto que eu queria derrubar aqui para vocês, tá bom? Então olha aí, mais uma vez obrigado aí para aqueles que já se tornaram membros, e eu acho que a gente vai ter umas coisas interessantes aí para mostrar em grupos aí, bastante focados aqui no Baú do Trader. Um abraço.